183 dias, Cinco, né? Não, até foram agora. 5 anos. 5 Está anos. indo para o sexto. Após 6 anos, eu quero te fazer uma pergunta-chave. Quem te mandou lá conversar com o Cerveró, né? Boa pergunta. Quem te mandou conversar com o Cerveró? Você acha que você que fizeram uma casinha, Fábio, assim, ó, vai lá conversar com o Cerveró e já foi tudo armado para você ser gravado, para acontecer tudo aquilo? Outra coisa que eu não posso deixar de perguntar para você, antes de sair dessa questão. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é corrupto? Bom, primeiro eu vou responder. Essa é uma pergunta. Essas duas perguntas são muito relevantes. Primeira coisa, quem me chamou para conversar foi o Bernardo Cerveró, que é o filho do Nestor, né? E na verdade, naquela época havia uma preocupação com o Nestor Cerveró. Eu conheço o Nestor Cerveró, aliás, eu conheci o Bernardo pequeno, criança, porque o Nestor era funcionário de carreira da Petrobras e é da minha época também. Então ele me pediu porque ele estava vendo a situação do pai dele muito complicada, né? E ao mesmo tempo existia uma preocupação do partido com relação a determinadas pessoas que ele poderia denunciar. Eu sendo instado a conversar para ajudar em função desse cenário no partido, disse não. Ele inclusive me pediu para conversar, eu vou lá. Só que algumas pessoas chaves, elas já sabiam disso. Por isso que eu te perguntei. Já sabiam disso. Então, e o que acabou acontecendo, Neto? Sabe como é que me julgaram? Eles me inocentaram, né? Mas os meus julgadores colocaram lá, flagrante forjado. O que é o flagrante forjado? É uma prova ilegal. Eu fui gravado sem autorização judicial e foi criado um flagrante forjado por quem? Pelo procurador da República à época, o senhor Marcelo Miller, que foi o mesmo que orientou. O Marum esteve aqui, o Marum sabe essa história bem, foi o mesmo que orientou o Joesley a gravar o ex-presidente Michel Temer. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa. O criminoso sempre volta para o local do crime, né? E aí realmente criaram o flagrante forjado, né? E aí não quiseram nem me ouvir. Se atentamente você vê o áudio, no final, depois que o próprio Bernardo Cerveró, o próprio advogado Nestor, o advogado Nestor inocentemente, mas o Bernardo Cerveró não, combinado com o procurador. Quando eles incitam um plano de fuga, não sei o que e tal, né? No final, o que eu digo é o seguinte, não, nós temos que ver, sob o ponto de vista jurídico, se ele pode eventualmente sair desse processo ou não. Nós temos que respeitar a justiça. Só que naquela ocasião da gravação, essa frase foi simplesmente esquecida. Foi esquecida. Por quê? Porque existia um projeto também de criminalização da política, que agora a gente está vendo aí o resultado da criminalização da política, o que deu, né? E a gente está vendo depois as denúncias que foram combinadas por Telegram e outras coisas, e agora as consequências disso tudo, né? Quer dizer, feito isso, né? E o flagrante forjado, né? Deu no que deu. E eu era um cara, eu sou um cidadão do mundo, posso falar com a maior tranquilidade. Eu sou um brasileiro que conhece não só meu país, mas conheço o mundo inteiro. Você imagina de uma hora para outra você bater igual um Fórmula 1, você está com um murão na frente a 350 km por hora, 340, a Fórmula 1 não chega a isso. Mas bate de frente, eu fui para a UTI, todo lascado, me recuperei aos poucos, né? Família, você vira um pária da sociedade, né? E agora, bicho? E agora? Que eu fui inocentado e que ficou caracterizado o flagrante forjado, que ficou caracterizado o troco que o PT deu em mim por causa da CPI dos Correios, a injustiça que cometeram, o medo do Congresso, que achou que naquela ocasião, não, vai o Delcídio, o restante está todo mundo salvo. Foi ali que eles arrebentaram a porteira. Eu sempre pensei, Delcídio,
eles acharam que fazendo isso com você, eles estavam cedendo uma pessoa, né, do nicho ali, que a Lava Jato, as instituições não iam avançar mais contra eles. E aconteceu o contrário, né? Porque foi aí que eles... Maicon, isso é bíblico. É o sacrifício do cordeiro. Você comete um pecado, pega um cordeiro para sacrificar. É só olhar a Bíblia e você vê isso. O cordeiro fui eu, lamentavelmente. Né? Então, hoje, né, eu fui inocentado. Evidentemente, vou tomar agora as providências judiciais devidas, porque isso não vai ficar barato também. Até homem assim. Você errou, eu, por exemplo, errei. Cometi um equívoco de conversar borracha. Mas quem é que no Congresso, quando vem alguém, por exemplo, de um estado que está com um problema num tribunal ou na justiça, o cara fala, eu vou falar com A, com B, com C, com D. Foi o que eu fiz. Né? Aí foram checar se eu tinha conversado com algum deles. Com nenhum. Tanto é que na audiência, uma das audiências que eu participei, estava um ex-ministro do STF. Eu perguntei para ele, senhor ministro, o senhor que conhece bem como é que o Congresso funciona, o senhor já viu algum parlamentar, quando alguém pede algum favor, não dizer que vai falar com A, com B, com C, com D? Em algumas vezes eles falam, mas na grande maioria eles não falam com ninguém. Então era muito mais a questão de um conforto moral. Mas não nego que eu errei. E a gente aprende que a gente tem dois ouvidos para ouvir, não para escutar. E uma boca só para falar. Então, falar menos e ouvir mais. Só